Olá, queridos! Hoje eu vim falar sobre um aspecto do método avançado do Feng Shui, das estrelas voadoras, que diz respeito à necessidade ou não de uso das estrelas de reposição, quando a medição da bússola está muito próxima à divisão entre dois palácios ou entre duas montanhas de polaridade diferente, né? Então esse vídeo ele foi motivado por um caso real e uma situação muito interessante que eu fui ver uma cliente hoje, que a medição dela, a medição da bússola, né, do norte do imóvel dela, deu muito próximo à divisão entre dois palácios, né, no caso da minha cliente. A medição mais estável foi 24 graus, né, com algumas variações em alguns locais para 25, tá, um pouquinho mais, mas a maioria das medições deu 24 graus. E a divisão entre o norte 3 e o noroeste 1 é em 22,5, né? Uma aluna minha que participa, uma ex-aluna, porque ela já terminou o curso há alguns anos, mas ela participa do programa de mentoria, né, que é o acompanhamento da prática profissional desses alunos, né? No caso dela também deu uma medição bastante próxima da divisão, a cliente que ela visitou hoje, olha que interessante. No caso dela, 114, tá? Que é próxima à divisão entre leste 3 e sudeste 1, tá? Que a divisão é 112,5, tá? O que tem de interessante e de semelhante nesses dois casos, né? O prédio da minha cliente foi construído em 1969 e o prédio da minha mentoranda, ou mentorada, como se diz, não sei. Então, esse outro prédio da outra cliente é de 1973. Então, a gente sabe que a declinação magnética, ela varia com o tempo, tá? Essa outra cliente, né, a minha ex-aluna, ela está em Porto Alegre, né? Eu não sei dizer qual a velocidade de mudança do norte magnético lá em Porto Alegre. Eu sei que atualmente ela me falou que está em 17 graus para oeste. Aqui no Rio de Janeiro, atualmente a gente está com 23, aproximadamente 23 graus para oeste, mas com uma variação grande nos últimos anos. Então, o que isso significa, né? Se a gente está com uma distância, né, de 2 graus, menos de 2 graus, né, no caso da minha cliente, vamos lá, cadê? Aqui. Se a divisão é em 22,5 e a gente está com 24, a gente está com 1,5 grau de distância para a divisão entre os dois palácios. Pela velocidade de mudança do norte magnético, né, essa variação da declinação, quando o imóvel foi construído, ele seguramente estava em cima ou até no norte 3, ao invés do nordeste 1, né? E a gente sabe que os imóveis que precisam da aplicação das estrelas de reposição, eles são imóveis em que a energia fica um pouco mais confusa. Principalmente por conta dessa questão da declinação magnética, o que acontece? Vamos imaginar que esse imóvel foi, esse da minha cliente, né? Quando ele foi construído, ele estava no norte 3, muito próximo do nordeste 1, né? Isso geraria um mapa com estrelas de reposição baseado nas estrelas de norte 3, tá? Mas com o tempo esse norte magnético foi o quê? Girando, né? Se afastando do norte verdadeiro. Isso fez com que durante alguns anos a face desse imóvel passasse a ser ele passou alguns anos exatamente no 22,5, né? E aí como que o Ti, né, se comporta? Quais são as estrelas que estão regendo? Aí o mapa desse imóvel fica confuso, né? E depois disso ele passou um tempo
com o mapa de estrelas de reposição Nordeste 1 com estrelas de reposição. Conforme ele vai se afastando mais, o norte magnético vai se afastando mais, ele entra numa zona, ele começa a entrar numa zona estável, que é o Nordeste 1 sem estrelas de reposição, né? Então, estou relembrando isso, a gente presume que os alunos já sabem, né? Mas eu estou contando aspectos particulares desse caso, relembrando vocês por quê. O que é interessante nessa questão, né? É que a cliente, ela tá se mudando vai se mudar ainda, né? Ela alugou esse apartamento agora, mas ela ainda não se mudou, tá? E o interessante é que ela comentou, tem um amigo dela que mora no prédio, e aí ela ficou sabendo que esse apartamento para onde ela tá indo, várias pessoas, ele já trocou de dono muitas vezes, né? É interessante de notar isso, que o apartamento aqui onde eu moro, onde eu estou agora, ele é de 1968 e ele só teve 3 proprietários contando comigo. Então quer dizer que antes de mim só foram 2 proprietários, né? Então a gente vê que é um imóvel com uma energia estável, né? Em compensação, esse imóvel da cliente, né? Ela comentou que ficou sabendo, né, que ele já teve muitos donos que compraram por financiamento e alguns deles devolveram, desistiram do financiamento, né, abriram mão, cancelaram o financiamento. Então é um imóvel com muita variação, né? Muito movimento e pessoas perdendo, né? Não tendo condições de pagar pelo imóvel. Parece que a inquilina anterior teve muitos problemas com o síndico, com os outros moradores, era uma moradora confusa, né? Não fiquei muito preocupada pela minha cliente, porque a medição deu muito estável no 24. Eu fui em vários cômodos diferentes, né, como é recomendável de fazer, para a gente ver se não está sofrendo interferência de instalações elétricas ou de fiação que passa na rua, né, já que o apartamento é de frente, tá? Então tem poste, tem fiação na rua. Então eu fiz a medição em vários cômodos diferentes e deu 24 graus bastante estável. Não deu nenhuma medição menor do que 24, tá? Algumas poucas medições deram acima de 24. Então, eu considero isso uma medição estável, tá? Sem necessidade de estrelas de reposição, tá? Mas é interessante, por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Para alertar vocês, porque é uma coisa que preocupa muita gente, né? Que está começando, fica inseguro, fica na dúvida. Quando que eu vou usar as estrelas de reposição ou não? Qual é o limite, né? Então, é interessante a gente pesquisar o histórico do imóvel, né? Se o imóvel tem um histórico estável, né? Então, provavelmente ele não está numa área suscetível à estrela de reposição. Agora, eu quero ressaltar também, um dos motivos de eu fazer esse vídeo é ressaltar que eu não estou preocupada pela minha cliente porque, como o norte está indo cada vez mais para oeste aqui na cidade onde eu moro, né? Então, como o norte está indo cada vez mais para oeste, o que significa? Mesmo que ela fique muitos anos nesse apartamento, a gente ainda tem aí pelo menos uns 12 graus, né? E sabe-se lá, não tem previsão, né? Na velocidade em que o norte magnético tá se movendo, não tem previsão aí no próximo século, né? Da gente chegar na outra borda, tá? Então, o que isso significa? Que daqui para frente, pelas próximas décadas, esse imóvel vai ter um período em que as estrelas voadoras estão estáveis. Agora, seria um caso completamente diferente se a medição fosse, por exemplo, 19 graus ou 20 graus, né? Vamos dizer que fosse 20 graus. Por que a situação é diferente? É a mesma distância da divisão dos palácios, né? Para quem não está com
com isso aí à mão, né? A gente tem aqui 20, né? Então, a divisão é no 22, tá? Então, digamos, no 24 você tá 1,5 para lá, né? Do 22,5 até o 24. Agora, se você anda, digamos, 1,5 para cá, que seria no 21, né? Se o imóvel dela tivesse aqui no 21, o que ia acontecer, né? Digamos que a face dela, né? Queria um palitinho aqui, alguma coisinha para marcar, né? Vamos lá. Digamos, se a face dela tá aqui, a face do imóvel dela tá aqui no 24, o que acontece com o norte magnético girando no sentido oeste, né? Ele tá entrando na zona neutra. Mas se a medição dela fosse, por exemplo, 21 aqui, né? O que ia acontecer com o norte girando para o oeste? Ele vai entrar na zona alterada. Isso significaria que nos próximos anos, ou vamos, né? Significa que um imóvel que tenha a face no grau 21 atualmente, ou 22, ele está entrando cada vez mais numa zona alterada que pede o uso das estrelas de reposição. Então, significa que nos próximos anos e nas próximas décadas, ele vai enfrentar períodos de muita conturbação energética e períodos em que é difícil a gente determinar quais são as curas ideais, as recomendações ideais pelo Feng Shui, porque a gente vai ficar até na dúvida de qual é o mapa de estrelas, porque ele está em mudança, ele está em fase de transição, tá? Então, resumindo e repetindo aqui para isso ficar bem marcado e bem claro, né? Quando a face do imóvel estiver no sentido em que o norte magnético se afasta, tá? Então, não é uma regra que seja para o oeste, tá? Aqui no hemisfério sul, né? Nessa nossa região aqui do Brasil, principalmente no hemisfério sul, porque o norte, a declinação magnética, a gente sabe que ela varia muito conforme a região, tá? Então, a gente tem que ver se a face do imóvel está se afastando dessa zona alterada ou se ela está se aproximando da zona alterada, tá? Então, quando está se aproximando, a gente não tem, quando a face do imóvel está se aproximando da zona alterada, a gente não tem muita esperança de que esse imóvel estabilize e que seja fácil de trabalhar. Então, fica aí a dica para quem faz avaliação prévia, quer dizer, antes de comprar ou alugar um imóvel, que a gente preste atenção nisso. Se está se afastando da zona alterada, é um imóvel que vai ter cada vez mais estabilidade. Se ele está se aproximando da zona alterada, é um imóvel que vai enfrentar muita conturbação, não vale a pena alugar e, mais ainda, não vale a pena comprar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse é um vídeo que não tem muita utilidade para quem não está assim num nível avançado, para quem não trabalha com estrelas voadoras, né? Mas eu achei que valia muito a pena compartilhar essas observações com vocês. E se você gostou, lembrando, né, aquela palavrinha de sempre, mas a gente precisa, né? Curte o vídeo, porque às vezes a gente assiste e esquece de curtir, né? Então, se ainda não segue o canal, segue e clica no sininho para ser avisado quando tiver novas publicações, ok? Foi um prazer estar aqui de novo compartilhando essas informações com você e compartilhando a minha paixão por esse meu trabalho com o Feng Shui. Beijo, até a próxima!